Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui no canal Portugal Legal para trazer para vocês as novidades, as informações relacionadas à imigração, a trânsito aéreo, pandemia, enfim, tudo aquilo que diz respeito àquelas pessoas que estão interessadas em virem a Portugal ou que são brasileiros, estão em Portugal e precisam se atualizar com relação à legislação, aquilo que é aplicado ao imigrante e, de uma maneira geral, aqueles que vivem regularmente em Portugal. Hoje nós vamos falar mais uma vez a respeito das fronteiras aéreas. Sim, aquela situação que se instalou no mundo de uma maneira geral em razão do Covid-19. Especificamente, nós falamos sempre aqui de Portugal. É evidente que às vezes pode sair alguma notícia, pode ter alguma matéria que seja relacionada a fora de Portugal. Nós podemos trazer aqui notícias da Europa de uma maneira geral. Mas o que importa hoje, no vídeo de hoje, é novamente o trânsito aéreo, ou seja, as fronteiras aéreas de Portugal. E, especialmente, estamos falando aqui direcionado ao público brasileiro, que é o nosso principal foco. Vamos lá. Mais um despacho, mais uma resolução e mais uma vez nós temos aqui algumas informações importantes a lhes passar. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, eu queria lembrar a todos vocês que assistem a este vídeo e a este canal pela primeira vez, que façam a sua inscrição lá no YouTube, que deem o like aos nossos vídeos. Nós temos uma série de vídeos já produzidos, muitos deles com informações importantíssimas para aquelas pessoas que têm um projeto de vir para Portugal, sonharam, acordaram hoje, essa noite eu sonhei, eu quero ir para Portugal, resolvi. Brasil não dá mais, Brasil está ruim, quero ir para Portugal. Como é que eu faço? Por onde eu começo? Procura aí na nossa lista de vídeos. Você vai encontrar certamente informações que são importantes para como montar este seu projeto, para você vir de maneira segura, de maneira tranquila, sem ter problemas. E quando eu digo problemas, são problemas sérios, né? Que podem fazer uma enorme diferença no seu projeto, na sua vida. Mas vamos lá, vamos voltar ao caso então dos despachos. Lembrando, mais um detalhe, lá na página do YouTube marca o sininho, porque se você marcar o sininho, cada vez que nós aqui postamos um vídeo, você aí é automaticamente avisado. Aí você não precisa ficar procurando, perfeito? Então, para aqueles que são novos aqui, estão assistindo o nosso canal pela primeira vez, façam isso. E aí automaticamente vocês serão informados. Perfeito? Beleza, então vamos lá. O governo português, mais uma vez, publicou o despacho relativo às fronteiras. Então nós vamos colocar na tela aqui para os senhores o que diz o despacho 5418-A/2021, que está relacionado ao quê? Ao trânsito, ao tráfego aéreo. E como disse lá na capa do nosso vídeo, eu vou chamar a capa de volta aqui, e aí vocês vão talvez entender o que nós pretendemos com este vídeo. Fronteiras aéreas, onde estão as regras? Despacho A54, né? O 18, 2021 ou a Resolução 64A, 2021. São dois dispositivos, são duas ferramentas utilizadas aqui pelo Estado português, onde são publicadas. Entre isso, tem as leis, tem decretos, enfim, todo aquele arcabouço jurídico e legal que é necessário para regulamentar estas situações. Mas, quando falamos de espaço aéreo, nós sempre temos aquele despacho de 15 em 15 dias que vem trazer as novidades, que vem trazer as implicações, que vem trazer as situações que se aplicam a trânsito aéreo. Este também se aplica ao tráfego marítimo, às entradas por via terrestre, enfim, regula as fronteiras de Portugal. Então, o despacho 5418-A/2021, ele vem e diz aqui que aprova o anexo 1 ao presente despacho, do qual faz parte integrante.
a lista de países a partir dos quais apenas são permitidas viagens essenciais e cujos passageiros de voos e os cidadãos que se desloquem por via terrestre, marítima ou fluvial devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, de um período de isolamento profilático de 14 dias no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde. Este é o número 1. Então, ele aprova este anexo, que faz parte integrante deste despacho e que tem uma lista de países a partir dos quais apenas são permitidas as tais viagens essenciais. No número 5, nós encontramos aqui de importante o quê? O despacho produz efeitos a partir das 0 horas do dia 31 de maio de 2021 e vai até as 23h59 do dia 14 de junho de 2021, podendo ser revisto em qualquer altura em função da evolução da situação epidemiológica. Significa dizer para os senhores que da 0 hora do dia 31, portanto, virada de 30 para 31 passa a entrar em vigor e, seja, domingo para segunda-feira, este vídeo aqui nós vamos publicar provavelmente na segunda-feira, então já estará valendo, quando este vídeo for publicado, este despacho, e que é válido até as 23h59 do dia 14 de junho. Portanto, amanhecer para o dia 15 de junho, deverão haver novas regras, novo despacho, com algumas alterações, e a gente espera sempre que elas sejam alterações positivas e interessantes para quem está aí fora, para quem está tentando vir para Portugal neste período. O anexo 1, ou seja, a lista de países do anexo 1, inclui agora apenas 3: África do Sul, Brasil e Índia. Estes são aqueles países que fazem parte, portanto, do anexo 1 e, como dito aqui, lista de países a partir dos quais apenas são permitidas viagens essenciais e cujos passageiros de voos e cidadãos que se desloquem por via terrestre, marítima ou fluvial devem cumprir, após a entrada a Portugal, ainda do período profilático lá de 14 dias. Depois do anexo 2, nós temos uma lista com Austrália, Coreia, enfim, vários outros países, as regiões administrativas especiais, e no anexo 3, a publicação dos eventos desportivos que estão autorizados em Portugal e que devem seguir e observar estas regras. Mas aí você deve estar então se perguntando, mas doutor Renato, e todo aquele despacho que tinha antes, que tinha regras, que media temperatura, que fazia o condicionamento, que criava as regras para o trânsito, as viagens essenciais, o que são as viagens essenciais, como fica, como não é? Onde é que ficou isso? Não está mais no despacho. Já no último despacho, já não constavam mais muitas destas informações. E aí, o Ministério, né, o ministro, inclusive, foi à imprensa logo em seguida, quando foi publicado aquele despacho, já num formato diferente, nos termos deste aqui. Este aqui, na verdade, está mais enxuto ainda do que aquele. Foi à imprensa e disse assim, não está no despacho, mas está lá no regulamento, está lá fora, está no outro. O que aconteceu? Na verdade, mudaram um pouco a forma de como isso é publicado quinzenalmente. Ou seja, o despacho ele está mais enxuto. E como nós temos a aprovação daquelas resoluções que são tomadas pelo Conselho de Ministros e que dão origem a este despacho, e que, na verdade, é um documento muito mais abrangente do que o despacho, porque o despacho é focado, ele é dirigido única e exclusivamente às fronteiras, todas as demais informações que se aplicam de uma maneira geral, incluindo a situação relacionada às fronteiras aéreas, marítimas, terrestres e fluviais, estão lá na resolução. Então, a resolução é o grande documento. E o despacho vem agora fazer o quê? Na verdade, o despacho só vai determinar que, em razão daquilo que consta da resolução, no despacho nós atualizamos a lista de países, de eventos desportivos e de outras situações que devam ser regulamentadas. Então, houve aqui uma modificação na sistemática de como isto é produzido, de como este documento é elaborado e publicado. Tá? Publicado, tornou-se público, se aplica.
Então, começou no despacho passado e neste aqui está evidente. Vejam que é um despacho que antes tinha aí 14, 15 artigos e atualmente nós estamos com 5 artigos neste despacho. Então, o que continua valendo ou não valendo? Tudo isso nós vamos ver lá na resolução. E nós temos aqui a resolução 64A/2021, que é do dia 28 de maio, publicada lá no Diário da República de Portugal. Aqui sim nós vamos encontrar todo o detalhamento daquilo que se aplica ou não se aplica. Temos aqui, por exemplo, o anexo A, a que se refere ao número 6 acima, e quando nós vimos o número 6 é republicar em anexo à presente resolução, e da qual faz parte integrante a resolução de ministros 45C21, de 30 de abril, na redação dada pela presente resolução. A 45C/2001 trouxe as regras, lá de abril, e agora eles estão, então, incluindo aqui e adaptando ela à medida do necessário. Então, republicação da resolução 45C de 30 de abril, e ela com os seus respectivos ajustes. Número 1 diz, declarar na sequência da situação epidemiológica Covid-19 até as 23h59 do dia 13 de junho, a situação de calamidade em todo o território nacional. Portanto, vejam que até 13 de junho nós temos a situação de calamidade. E o despacho dos aeroportos vai até 14 de junho. Então, nós temos aqui uma diferença de um dia entre a resolução e o despacho. A fixação de regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos. Essa é a letra E do número 2. Então, é aqui que eles fixaram estas tais regras. O anexo regime da situação de calamidade. Aqui se refere ao número 2, a linha B do número 3 e dos números 7 a 13 da presente resolução. Aqui nós vamos então adaptando isto. Sem prejuízo dos números seguintes, o disposto no presente regime é aplicável a todo o território nacional continental. Vamos descer agora para aquilo que nos interessa especificamente. Nós vamos então lá embaixo, quando nós chegamos ao número 23. Está perto, mais um pouquinho só. 23. Regras gerais aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos. Muito bem. Vejam, agora nós estamos na resolução. Tá? Esta continua valendo e é adaptada. E o 5418, que é o despacho, que é aquele que sempre sai a cada 15 dias, que regulamentava e trazia aquele monte de artigos, passou a ter 5 artigos. Ficou mais enxuto. Por quê? Porque estas regras aqui da resolução se aplicam de maneira geral. Então vamos ver. É suspenso o tráfego aéreo com destino a partir de Portugal continental de todos os voos, com exceção, sem prejuízo do disposto nos números 4 e 6 dos voos A, de e para países que integram a União Europeia e países associados ao espaço Schengen, bem como de e para o Reino Unido, sem prejuízo do disposto no número seguinte. Vamos lá, letra B. De e para países e regiões administrativas especiais cuja situação epidemiológica esteja de acordo com a recomendação da União Europeia 2020/912 do Conselho de 30 de junho de 2020, respectivas atualizações respeitantes a ligações aéreas em Portugal constantes da lista a definir nos termos do número 4 do artigo 25, sob reserva de confirmação de reciprocidade ou de passageiros provenientes desses países, ainda que realizem escala em países que constem da lista prevista no número 4 do artigo 25. Gente, mas isto é uma salada. Mas é assim mesmo. A letra C diz o quê? De países que não integram a União Europeia ou que não sejam países associados ao espaço Schengen exclusivamente para viagens essenciais. Letra D. Destinados a permitir o regresso aos respectivos países de cidadãos estrangeiros que se encontram em Portugal continental, desde que tais voos sejam promovidos pelas autoridades competentes de tais países, sujeitos a pedido e de acordo prévio e no respeito pelo regime da reciprocidade. Vamos lá. Número 2. Não obstante o disposto na linha B do número anterior, apenas são permitidas viagens essenciais com origem em países que integram a União Europeia e países europeus associados ao espaço Schengen, com uma taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, os quais constam da lista a definir nos termos do número 4 do artigo 25, elaborado com base na informação prestada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle das Doenças.
O número 3 diz, para efeitos dos números anteriores, consideram-se viagens essenciais as que são realizadas por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias. Este número 3 é aquele número que gera aquela confusão danada, que gera aquela situação que todo mundo acha que tem uma razão para fazer o quê? Um voo essencial, para fazer uma reunião familiar. Ah, eu quero visitar meu primo. Isso é uma razão familiar. É uma viagem essencial. Será mesmo que é assim? Essa é a grande dúvida, essa é a grande questão que se suscitou aqui depois que esses despachos começaram a ser publicados. Para efeito dos números anteriores, consideram-se viagens essenciais as que são realizadas por motivos profissionais. Gente, o que nós temos recebido de mensagem, de consultas a respeito das viagens profissionais é um negócio assim espantoso, para não usar outro termo. O cidadão que está aí no Brasil tem um amigo aqui em Portugal, está trabalhando, está numa empresa boa. Aí ele lembra do amigo, falou com o amigo está querendo vir para Portugal, está louco para sair do Brasil. E aí ele entra em contato com o amigo dele aqui, o amigo dele fala com o patrão diz, manda ele vir, eu dou um emprego para ele aqui também. E aí eles fazem lá um contrato de trabalho, ou fazem uma carta, né, prometendo um contrato de trabalho, prometendo uma vaga, e mandam esta carta, este contrato, lá para o Brasil, para o cidadão que está lá, querendo vir desesperadamente para Portugal. Aí este cidadão entra em contato conosco e pergunta, doutor, mas como é que eu faço? Eu tenho um contrato aqui, posso ir? Amigo, não é assim. Quando aqui nós falamos que por motivo profissional, significa você estava em Portugal, você saiu de Portugal, você foi ao Brasil por algum motivo e agora você precisa retornar. E você não tem o visto consular para voltar, mas você tem um contrato vigente em Portugal. Portanto, seu contrato já existe. Você já tem, às vezes, até o título de residência. Às vezes não tem o título, mas já tem o contrato, porque já foi para o CEF, já fez manifestação de interesse, já tem data de agendamento. Às vezes ainda não tem a data, mas já está programado, já está preparado. E este cidadão resolveu lhe dar um emprego. Ou você tem atividade por recibos verdes. Então você já mora em Portugal, você tem uma residência em Portugal, mesmo que ainda não legal, mas você tem já um histórico em Portugal. Então veja, você tem então um motivo para retornar a Portugal. E é um motivo justo. Então por um motivo profissional você pode vir. Agora, não é aquela situação que a maioria nos consulta, ou seja, doutor, eu recebi aqui uma proposta de trabalho, agora posso ir para Portugal por motivo profissional, porque é uma razão essencial. Não é assim, tá bem? Para vir, para embarcar, pode ser que a companhia aérea crie algum transtorno, crie algum impedimento. Então, é um outro caminho que deve ser utilizado para que você consiga vir para cá. Mas o simples fato de ter uma promessa ou um contrato de trabalho em mãos nesta atual conjuntura não lhe garante direito algum de entrar. Estudo. Estudo significa o seguinte, você ter uma matrícula, você ter pago, você ter uma carta de aceite de uma instituição de ensino e que no momento o consulado e a VFS não estão analisando estes documentos, que não estão fazendo avaliação, não estão emitindo visto, mas o seu curso aqui está por começar. O seu curso está por iniciar e se você não vier, você pode perder o ano letivo. Esta é uma situação essencial. Agora, se o consulado e a VFS estão recebendo os documentos para análise de visto, isto deixa de ser uma situação excepcional. Isto passa a ser uma regra geral. Portanto, você tem que dar entrada no seu processo, aguarda e depois embarca e vem para Portugal. Então, vimos aqui profissional e estudo. A reunião familiar. Reunião familiar é se há motivos realmente para esta reunião. E, segundo a diretiva da União Europeia, não é qualquer grau de parentesco, isso está lá exposto, são filhos, são os pais,
é a esposa, é o cônjuge, então o marido está em Portugal. Ah, mas eu estou no Brasil, quero ir para Portugal, preciso me reunir. Ok, isto é reunião familiar. Agora, primo, sobrinho, porque tem um casamento do meu familiar, eu queria ir porque eu sou parente. Não, aí não é. Isto não é uma viagem essencial. Marca o casamento mais para diante. Marca para a época que o turismo está liberado, daí todo mundo pode vir, inclusive os convidados. Tá? Depois, outra situação, razão de saúde. Razão de saúde ou humanitária que seja, são situações específicas em que o seu parente que está aqui em Portugal realmente necessita de algum suporte, necessita de algum apoio. Ele não tem quem cuide dele, ele não tem como... minha filha está em Portugal, minha filha está grávida, minha filha vai ter o bebê e ela precisa de ajuda. Ok. Então vamos analisar a situação da filha. Quem reside com a filha? Ela vive sozinha? Ela tem marido? Ela tem outros filhos? Tem outros familiares aqui que possam ajudar? Então a sua viagem não é essencial. Agora, se a sua filha vive em Portugal, está sozinha, não tem ninguém que possa dar suporte para ela aqui, então sim, aí esta viagem se enquadra. Mas vejam, isto são situações que nós temos que provar para o Estado português, nós temos que ter comprovação destas situações, porque, como eu disse lá no início, nós temos que fazer um documento, nós temos um procedimento a ser feito em que, através das provas que eu possa produzir, eu consiga elaborar este documento, encaminhar para o interessado e ele consiga com isso fazer o embarque. E não ter problemas quando chegar aqui no aeroporto, que são dois momentos. O primeiro momento é a confusão, né? E muitas vezes a companhia aérea cria regras que não estão aqui regulamentadas, e isto então é uma situação que vai contra a lei. Só que nós temos alguns meios para tentar resolver isso. Não são meios eficazes 100%, mas a gente tenta e a gente consegue na sua grande maioria. Porque muitas vezes o que lhe é pedido no embarque não está determinado na lei. E o que não está na lei, princípio do direito, pode ser. Então, estas são as situações que se encaixam aqui no número 3 e que a gente espera que tenha ficado bem claro. Pois muito bem, vamos adiante. No número 7, os aeroportos de Portugal devem efetuar nos aeroportos internacionais portugueses que gere o rastreio de temperatura corporal de infravermelho em todos os passageiros que chegam a território nacional continental. Então vejam, aqui na resolução é que está agora esmiuçado, detalhado, tudo aquilo que se aplica ao trânsito aéreo, marítimo, fluvial e terrestre, quando se entra em Portugal. A quarentena, né? Aquele isolamento profilático, a necessidade dos testes RT-PCR, a necessidade de você, até 2 anos inclusive, é isento, então a criança, o menor, até 24 meses não precisa fazer o teste, a partir dos 24 meses precisa fazer o teste. Então, tudo isso está regulamentado aqui. Chegou aqui, vão controlar se você tem o teste ou não. Se não tem o teste, você vai ser separado. Se você é residente legal em Portugal, você vai ter que fazer o teste, vai ter que cumprir quarentena. A companhia aérea vai ser penalizada porque ela trouxe alguém sem o teste e por aí adiante. Então, tudo isto aqui era colocado quinzenalmente naquele despacho. Agora não fazem mais assim. Então, agora você tem duas situações. Você tem a resolução e você tem o despacho. O despacho determina os países que estão com restrições. E a resolução é o que vai esmiuçar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Neste vídeo, nós vamos deixar disponível tanto o despacho, aqui embaixo na descrição do vídeo, quanto a resolução. E aí vocês têm acesso. Eu vou deixar o documento de forma que vocês consigam, então, entender isto, verificar isto. E se tiverem alguma dúvida, entrem em contato. Nós estamos aqui disponíveis para isto, para tirar dúvidas. Agora, sempre lembro para vocês, casos pontuais, casos pessoais, nós não tratamos aqui no canal. Isto nós tratamos através do e-mail, através do Instagram, que está aqui embaixo, também a descrição, tem o WhatsApp, tem a nossa paginazinha lá no Instagram, e também o nosso e-mail,
que você já conhece, que você já sabe, se precisar é contato@portugallegal.com.br. Então, casos pontuais, por favor, para lá. Lá é que nós vamos resolver isso. Aqui no canal são comentários que, em alguns casos, até a gente pode responder, mas são casos, digamos assim, muito gerais, muito generalizados. Casos pontuais, casos, doutor, o meu caso é assim, porque cada caso é um caso. Eu não consigo tratar de um caso geral aqui no canal, dar uma resposta para você aqui nos comentários, porque às vezes a vírgula fora do lugar para o seu colega já não serve. Então, isto deve ser analisado caso a caso para ver como nós conseguimos aplicar e talvez lhe ajudar a entrar em Portugal, mesmo em época de pandemia. Perfeito? Isso era o que eu tinha para o dia de hoje. Nós vamos publicar este vídeo, como já anunciei lá no início, provavelmente para segunda-feira. E aí, se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. No mais, um grande abraço para vocês, uma excelente semana e que junho nos traga boas novidades. Uma delas, evidentemente, nós vamos iniciar o verão aqui na Europa e com isso melhoram as situações, a pandemia está um pouco mais sob controle, mas de toda maneira temos de ter cuidados. E os cuidados são básicos: máscara, distanciamento, higiene e vacinas. E quem sabe nós tenhamos logo as carteiras, os certificados de vacinação também disponíveis, e aí a vida segue. Um grande abraço, muito boa sorte, sucesso e até a próxima.